Olá amigos, Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa ocasião, eu na Escritura, vou falar durante uns 15 minutos sobre um assunto importante com os irmãos que nos assistem. A nossa Escritura hoje, eu gostaria de tomar em Apocalipse capítulo 20, no versículo 1, que diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentados sobre eles foi-lhe dado o poder de julgar. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Nós temos um quadro nas Escrituras, uma passagem bíblica, que já foi mencionado em outras pregações. Eu já preguei isso no Tabernáculo, em Araranguá. Já vi outros pregadores também pregando, que é do conhecimento de todos. Nós temos a história de Abraão, o patriarca, nosso pai na fé, que é um tipo perfeito da noiva de Jesus Cristo, em todos os tipos que o profeta coloca. E também ele como pai de nações, Deus tendo trocado o seu nome, também no tipo ele pode também tipificar o mensageiro dessa era, o profeta. Também Deus acrescentando também mais uma letra ao seu nome, ele também como pai de nações, como ele disse em algumas mensagens, ele disse: eu tenho filhos espalhados por todo mundo, por todas as partes tenho filhos espalhados. Então também o mensageiro também está tipificado em Abraão. Então, a história de Abraão que eu gostaria de contar para os irmãos nessa ocasião é uma história bem conhecida, quando Abraão estava peregrinando ali na terra dos filisteus, e ali em Canaã, próximo ao Egito. Então, Abraão cavava um poço, e quando Abraão cavava um poço, ali Abraão descobria águas boas, águas puras, e naquelas águas ali então, a Bíblia diz que os filisteus vinham e disputavam com Abraão aquele poço, e Abraão certamente cedia, e aqueles filisteus então, depois de disputarem e tomarem aquele poço de Abraão, eles entulhavam aquele poço. Abraão abria poço em outro lugar, e viu os filisteus disputavam com Abraão, e logo que eles disputavam com Abraão, eles vinham e entulhavam o poço outra vez. Então, a gente sabe que isso aconteceu em muitas ocasiões ali, essa disputa dos filisteus com Abraão, entulhando poços que ele havia cavado. Então, ali tinha boa água, Abraão, um tipo de mensageiro. Aonde ele cavava, ele sabia onde estava o lençol d'água. Todos os poços que ele cavava, levava até aquele lençol, aonde estavam mananciais de água pura, boa, limpa, para que ali o seu povo pudesse beber daquela água. Mas, infelizmente, os filisteus vinham, disputavam com Abraão, e logo que disputavam, eles não bebiam da água, não deixavam Abraão dar aquela água para o seu povo, e eles acabavam entulhando aqueles poços que Abraão tinha cavado. Passou-se o tempo, mais tarde, depois que Abraão partiu, então logo vem Isaac, seu filho. Isaac, então, ele vem peregrinando nas mesmas terras que o seu pai Abraão peregrinou, caminhando os mesmos caminhos que o seu pai Abraão tinha caminhado. E quando ele está caminhando nos mesmos caminhos que o seu pai tinha caminhado, peregrinando nos mesmos lugares que Abraão peregrinou, então o que a gente observa? A gente observa que Isaac, ele vem ali, ele precisa de água para saciar a sede do seu povo, do seu gado. E a gente nota que Isaac não cava novos poços. A gente vê que o Isaac ele vem
e ele começa a desentulhar os poços que estavam cheios de pedra que os filisteus tinham entulhado. Ele começa agora a tirar as pedras para fora para aproveitar aquela água pura, aquela água boa, que Abraão sabia onde estava o manancial de água. Então, trazendo esse tipo hoje para os nossos dias, Deus levantou um profeta nesta era, Mombrana, profeta de Deus, e esse profeta veio por meio das Escrituras e começou a cavar os poços das Escrituras para nós. E a gente sabe que em qualquer escritura que o Mombrana lia, em qualquer mensagem que ele pregava, ele conseguia atingir o manancial de água e conseguia chegar no lençol das águas boas. Qualquer poço que William Branham cavava na escritura, ali se tirava-se a boa água para que o povo pudesse beber. Nós sabemos que a água tipifica a palavra, tipifica o Espírito Santo, o Espírito dessa mensagem. Como Jesus disse, aqueles que creem em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. E também diz que aquele que bebesse essa água, também águas também fluiriam dele, águas que saltariam para a vida eterna. Então, aonde o profeta de Deus cavava um poço, ele chegava às profundidades das águas cristalinas da palavra de Deus. E durante muitos anos, esse profeta veio cavando todos os tipos de poços. Nós temos aí poços como 7 eras das igrejas, nós temos poços como 7 selos, temos poços casamento e divórcio, temos poços de milênios, poços da semente da serpente, poços de arrebatamento, enfim, todos esses poços foram cavados pelo profeta de Deus. E infelizmente, houve um período em que as lideranças humanas, homens que tomaram a liderança da obra de Deus, do povo de Deus, no lugar do Espírito Santo. E quando os homens tomaram a liderança da obra de Deus, tornaram-se o líder no lugar do Espírito Santo, infelizmente muitos líderes começaram a entulhar esses poços e diziam em suas reuniões de pastores, de ministros, nas suas igrejas, que alguns assuntos não era necessário falar, e que as doutrinas mais importantes eram batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, Santa Ceia com vinho, pão asmo, lava-pé, Deus único Deus, e foram simplesmente entulhando poços, e muitos ministros, muitos pastores, impedidos de pregarem assuntos que não eram permitidos. Nós sabemos que um dos assuntos que mais foi barrado nesse período foi o assunto de casamento e divórcio, e 7 selos, poucos homens que tinham coragem de enfrentar as da liderança e entrar nesses assuntos. Como recentemente, eu soube de um pastor que falou para uma irmã que não era para ela ler o livro dos selos, porque o livro dos selos iria confundir a cabeça dela. E a gente sabe que isso é uma coisa que chega a ser lamentável. É algo que Deus trouxe para a sua igreja. Ninguém é dono dos 7 selos. Não existe alguém que possua isso e diz que é o possuidor, que é dono. Nós não somos católicos, que apenas o pastor pode ler e ensinar o povo. Nós cremos que se a liderança é santa, o profeta diz todo o povo é santo. Nós não cremos em nicolaísmo. Que o mesmo Espírito Santo que abre o entendimento do pastor para ele compreender os 7 selos, todos os que fazem parte do grupo da noiva também pode sim abrir o livro dos selos, ler e serem beneficiados, ter seus entendimentos abertos e compreender. Porque toda a palavra de Deus, todas as mensagens, é uma carta de amor que Deus enviou para a sua noiva. Mas infelizmente, isso aconteceu durante muito tempo. Então, quando isso aconteceu, é como se fosse uma repetição. Eles estavam ali repetindo o acontecimento de Abraão e de Isaac. Eles começaram a entulhar os poços, começaram a colocar em pedra nesses assuntos importantes, casamento e divórcio, milênio, 7 selos, 7 eras, semente da serpente. Outros não faziam questão de entrar nesses assuntos, também talvez porque não compreendiam. Mas, como a palavra de Deus ela se repete, a Bíblia ela é tricíclica, tudo que acontece uma vez, acontece sempre, como dizia Eclesiastes.
Tudo que é já foi e tudo que é será. Então as coisas de Deus vão sempre se repetindo, as cenas vão sempre se repetindo. A Bíblia está sempre se repetindo. Então aquela cena de Abraão e de Isaac, Abraão, tipo do mensageiro, Isaac, o tipo dos filhos desse mensageiro do tempo do fim. Esse ministério de Isaac do tempo do fim, esses filhos do mensageiro, eles não vêm cavar novos poços, trazer uma nova mensagem, trazer algo diferente, algo que não estaria nas escrituras, não estaria nas mensagens. Nós não cremos em oitavo mensageiro. Nós cremos que o último mensageiro foi William Branham, que trouxe a última mensagem, a última advertência para o povo gentil, para a noiva gentia. Foi esse mensageiro, ele traz a última advertência para o povo de Deus. Nós cremos que o oitavo é Jesus Cristo, a eternidade, a palavra que tem descido até nós, e essa eternidade está em nós. Então, esse ministério de Isaac, ele não vem para cavar poço. Esse ministério de Isaac vem para desentulhar os poços que uma vez foram entulhados. E uma vez esses poços desentulhados, então nós hoje temos a liberdade de poder bebermos outra vez desta água. Podemos escavar poços de 7 selos, bebermos dessa água maravilhosa, que é uma fonte inesgotável, que não se esgota nunca. Podemos desentulhar o poço de semente da serpente, bebermos essa água, vermos essas verdades, essas realidades da Escritura, realmente isso fazendo em nós um salto para a vida eterna, nós fluindo essa água de nós como um salto para a vida eterna. Infelizmente, o tempo passa e muitas vezes os mesmos que pregam, ensinam que os poços deveriam ser desentulhados e que tudo aquilo que um dia foi deixado de lado por lideranças humanas, hoje deveria ser trazido de volta para a igreja, são muitas vezes os mesmos que parece que retornam atrás, outros sem conhecimento de causa, outros tomando partido por companheirismo, às vezes acabam ensinando o povo a entulhar os poços outra vez. E a minha meditação, a escritura que eu li aqui foi sobre o milênio. Nós vimos até pregações, pregadores dizendo assim: para que falarmos de milênio? Não vamos falar do milênio. Vamos esperar. Quando acontecer, nós vamos saber. Então, se eu fosse pensar dessa maneira, que nós devemos esperar o milênio acontecer, então para ver como que vai ser, que não é para nós tocarmos nesse assunto, então eu não poderia falar então mais sobre o arrebatamento, a subida da noiva, o encontro dela com o Senhor Jesus Cristo nos ares, porque isso não aconteceu ainda, então o que nós diríamos? Não vamos falar mais de arrebatamento, porque vamos esperar, quando acontecer a gente vai saber. E é um assunto que se nós falamos muito, estamos vivendo o tempo da segunda vinda de Cristo, estamos esperando o mistério da subida se cumprir, a noiva subindo, encontrando a Jesus Cristo nos ares. Temos pregado, temos falado sobre isso, e temos que falar. Isso foi um poço que foi aberto, está sendo desentulhado. Vamos falar de arrebatamento. O Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Então, falaremos também de período de tribulação. O profeta pregou uma mensagem toda intitulada A Grande Tribulação, o Sexto Selo. Poderíamos dizer, não, então não vamos pregar mais o sexto selo, vamos esperar acontecer a Grande Tribulação, e quando acontecer, então as pessoas vão saber o que é a Grande Tribulação. Poderíamos dizer, não vamos falar mais em Apocalipse capítulo 19, porque a terceira vinda não aconteceu ainda. Para que falar da terceira vinda se não aconteceu? Deixa acontecer, nós vamos saber. Não, está na Bíblia, está nas mensagens. O profeta pregou. E se o profeta pregou, e a noiva de Jesus Cristo está aqui profetizando outra vez, nós pregamos que do verso 8 ao verso 11 do capítulo 10 de Apocalipse é o ministério da noiva de Jesus Cristo. Então, se do versículo 8 ao versículo 11 é o ministério da noiva de Jesus Cristo, e lá no finalzinho está muito claro, importa que profetizes outra vez. O que a noiva está fazendo? Ela está profetizando outra vez, não uma nova profecia, mas profetizando tudo aquilo que o mensageiro profetizou. E inclusive milênio sim, vamos falar de milênio. E eu lendo hoje a mensagem Futuro Lar e outras mensagens,
em tantas coisas que o profeta falou desse assunto de milênio. O profeta disse que o milênio é a lua de mel, é onde Cristo, o noivo e a noiva estarão nesse período de lua de mel, né? No milênio o profeta prega, ensina, a Bíblia ensina a respeito da prisão de Satanás, nesse período que nós temos uma vitória temporária sobre o nosso inimigo. Ele vai ser preso, como eu li a escritura aqui, e vai ser colocado no abismo, e aquele selo de Deus sobre ele, como o profeta ensinou, aquela cadeia de circunstância que prende a Satanás durante 1000 anos. E eu creio que isso deveria produzir alegria no coração de todo crente da mensagem. Saber que um dia desses é um grande milênio que está por vir, nessa grande lua de mel, que passará o noivo com a noiva, o rei e a rainha. Nesse tempo, Satanás, nosso inimigo, vai ser lançado em uma prisão. Nós pregamos, os pregadores pregam a respeito das 7 festas. Enfatizamos bastante sobre a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, que é a última festa, uma troca de morada, podemos dizer troca de corpo, mas também o profeta nos ensinou na mensagem Fruto do Lar que a festa do tabernáculo também é o milênio também é a festa dos tabernáculos. Então nós não poderíamos pregar sobre as 7 festas e simplesmente falarmos a respeito de 6 e dizermos, não vamos falar da 7ª, porque a 7ª é milênio, e vamos esperar então a 7ª acontecer. Quando acontecer nós vamos saber. Então, quando nós pregamos sobre as 7 festas, falamos sobre todas elas, inclusive a festa do tabernáculo, que é a festa do milênio. O profeta diz que o milênio também é nós vivermos aquele dia que Adão não viveu. A Bíblia diz, no dia que tu comeres, nesse dia tu vai morrer. O profeta disse, Adão viveu 930 anos e morreu. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Adão não viveu 1000 anos, ele não chegou a viver um dia. No dia que ele comeu, ele morreu. O profeta disse também que o noivo e a noiva, Cristo e a sua noiva, eles viverão aquele dia que Adão e Eva não viveram. Eles viveram, eles passaram o tempo da eternidade, e quando eles caíram e saíram da eternidade, eles não conseguiram viver um dia. Então, antes de nós entrarmos para a eternidade, retornarmos para a eternidade, nós temos que viver esse dia que Adão e Eva não viveram. É o paralelo. Eternidade, tempo da eternidade, Adão e Eva viveram o tempo da eternidade. Quando eles caem e saem da eternidade, entram no tempo, esse tempo eles não vivem um dia. Quando nós regressarmos, nós vamos viver este dia dentro do tempo, e depois que acabar esse dia, entramos na eternidade outra vez, retornando ao princípio. E em tantos assuntos que o profeta nos ensinou, também a oportunidade que aquelas nações paganas terão no milênio. Nosso tempo aqui é curto, esse vídeo de curta-metragem, e poderíamos passar a noite citando acontecimentos que o profeta nos mostra que acontece no milênio, e de como que o profeta falou a respeito disso na mensagem do Lar da Noiva. Essa mensagem que eu creio de todo o meu coração, essa mensagem do Lar. É como um rapaz que está namorando uma moça, ou que está noivo daquela moça, e ele se assenta com aquela moça, pega um pedaço de papel, uma caneta, e começa a projetar como seria a casa, como vai ser os cômodos, onde eles vão morar, o tamanho da casa. Quando o profeta de Deus, dirigido pelo Espírito Santo, pegou a mensagem Futuro do Lar da Noiva, eu creio que nesse momento era Cristo, o esposo, contando para nós a sua noiva, o nosso futuro lar, nossa casa, onde passaremos a lua de mel. Uns escolhem passar a lua de mel na serra, outros na planície, outros em outros lugares, em países fora. Então, o Senhor vem dizer para nós, nossa lua de mel será no período de 1000 anos, milênio. Entraremos na eternidade, Nova Jerusalém descerá do céu, será de tantos quilômetros quadrados. Tudo era um plano do noivo contando para sua noiva. Eventos futuros, coisas que devem acontecer. Então, meus irmãos, como é importante
esse assunto sim ser falado, assunto de milênio. E jamais vamos permitir que alguém venha outra vez com pedras entulhar esse poço que tem jorrado água pura, água limpa, que nós temos bebido e temos saciado a nossa sede. Não vamos permitir que lideranças, pregadores, às vezes chefes de companheirismos, venham outra vez com pedras e tape. E isso que esse ministério do tempo do fim, esse ministério de Isaac, esse ministério quinto que Deus tem levantado, tem desentulhado esses poços que ficamos tanto tempo com esses poços entulhados e não aproveitando essa água que Deus tem nos dado. Que Deus abençoe a todos e eu espero que realmente esse pequeno vídeo aqui me possa servir de uma bênção para todos os irmãos. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo.